E eu convido vocês a abrir suas Bíblias na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1. Tito, capítulo 1. Se você quiser abrir de trás para frente sua Bíblia, talvez você vai achar mais fácil do que do começo para o fim. Nós lemos Apocalipse um pouquinho atrás. Capítulo 1, dos versos 10 ao 16, nós iremos tratar hoje, se assim o Senhor permitir. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, dos versos 10 a 16. Acompanhem comigo a leitura, irmãos. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então vamos baixar nossas cabeças, pedindo a direção do nosso Deus, para a gente expor esse texto. Santo Deus, mais uma vez nós estamos aqui, nós reconhecemos que a Tua Palavra é o que nós precisamos para nos direcionar, para nos dar direção, para nos corrigir, para nos exortar, para nos incentivar. Nós sabemos, de acordo com o que estudamos, a situação de Tito aqui não é muito diferente dos nossos dias, onde as coisas estão difíceis, a Tua Palavra é negligenciada e muitas vezes dentro das próprias igrejas. Ajuda-nos aqui para sermos fiéis, que a Tua Palavra realmente possa ser o que nós precisamos e seja o que nós realmente nos submetemos, em nome de Cristo. Amém. Queridos, como vocês já devem saber, eu tenho me proposto a expor a carta de Tito, nesses domingos que eu tenho pregado. A carta de Tito, somente a ponto de deixar claro para os irmãos, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo escreveu a Tito essa carta em circunstâncias muito adversas para Tito. Tito, um rapaz jovem, que é largado na ilha de Creta. A ilha de Creta é a quarta ilha do mar Mediterrâneo em tamanho, é uma ilha de um bom tamanho, onde moravam muitos judeus e também alguns crentes. Então, Tito foi largado lá com a intenção de fazer o quê? Ele precisava constituir igrejas saudáveis. Nós já expomos em alguns domingos anteriores, e até o pastor Neto, na ordenação do pastor Fernando, usou esse texto de 1 Tito, só que ele usou exatamente o contrário. Ele usou as características de um pastor. Quais são as características que a Bíblia ordena? Então, até o tema intitulado dessa outra pregação que eu fiz era: uma igreja saudável começa pelo pastor. E hoje o tema é um pouquinho diferente, porque é exatamente o contrário. Uma igreja doente tem pastores que não seguem a Bíblia. Vocês devem concordar comigo que nós vivemos em uma época em que todas as pessoas, quer consciente ou inconscientemente, elas são governadas por ideias. Elas podem ser governadas pela cultura, elas podem ser governadas por ideologias, elas podem ser governadas por pensamentos, mas todos nós somos governados por algum tipo de ideia. Por exemplo, os governantes, eles deveriam, pelo menos, é uma coisa que a gente não vê muito no Brasil, mas eles deveriam ser governados pelas leis, pela legislação. Os pais deveriam, muitas vezes, guiar seus filhos para o bem deles.
E na maioria das vezes nós vemos que os pais são guiados por tradição. Eu aprendi do meu pai, logo eu ensinei para o meu filho. Isso é um tipo de pensamento que eles têm. E muitas vezes até nós mesmos identificamos algo que é melhor para nós, naquele momento, como emprego, como maneira de viver, como casamento, e nós seguimos nossos pensamentos. E todos eles são baseados em algum tipo de direção, seja pela cultura, seja pela tradição, seja pelos pensamentos próprios, todos. E com a igreja, ela não é diferente. A igreja também é guiada, ela é guiada por seus pastores. E esses pastores, ou líderes, poderíamos falar, porque nem todas as igrejas vão chamar de pastores, né? Mas todas vão dizer que tem um líder. Então, todos eles vão ser ensinados por uma ideia. E essa ideia pode vir da Bíblia ou pode vir de fora dela. Então é exatamente isso que eu queria tratar com vocês hoje. As características de não se seguir o ensino bíblico. Então, somente para dar um pouquinho mais de contexto nesse texto de Paulo, para vocês entenderem, quando Paulo instrui Tito, escrevendo essa carta, a ideia era de trazer uma certa autoridade para Tito, porque Tito estava passando por dificuldades de tal maneira que as pessoas não reconheciam ele como uma autoridade. E naquele tempo, como eu já explanei na última pregação, os apóstolos, eles escreviam as cartas e mandavam como representantes deles. Ou seja, se o apóstolo não estava presente naquele momento, a sua carta era apostólica e tinha o poder do apóstolo. Então, por que hoje nós não precisamos de novos apóstolos? Porque nós temos a Bíblia. Então, o que Paulo escreveu para Tito, há tantos anos atrás, há mais de 1000 anos atrás, serve para nós de maneira igualzinho. Então, nós não precisamos disso. Então, a intenção era justamente essa: olha, Tito, você tem autoridade, use-a. Você tem autoridade daqueles que estão seguindo o ensino apostólico. Então, as cartas do Novo Testamento, vocês vão notar que todas elas têm uma intenção autoral. Então, por isso que para entender o que a Bíblia quer dizer, nós temos que entender um pouquinho do contexto. Por quê? Porque senão nós vamos interpretar do nosso jeito. Paulo teve uma intenção a escrever a Tito. Paulo teve uma intenção a escrever a Timóteo. Os evangelistas tiveram uma intenção a escrever os evangelhos. Então a gente não pode fazer como uma colcha de retalhos, pegar um pouquinho aqui, um pouquinho lá e entender como eu quero. Não, é por isso que nós temos que entender a Bíblia dentro do seu contexto histórico. Então, quando Paulo escreve, Paulo justamente queria que Tito tivesse uma direção para as igrejas e para os crentes, aqui na carta, especificamente na ilha de Creta. E é assim que a gente vê na Bíblia. Muitas vezes nós temos mandamentos diretos, né? Como os 10 mandamentos, são ordens. Então nós não temos dificuldade de transpor esse tempo tão antigo. Por quê? Quando a Bíblia diz que a gente não deve roubar, é um mandamento direto. Quando Jesus diz que nós não devemos ter outros senhores além dele, é um mandamento direto. Mas a Bíblia, ela muitas vezes não tem a resposta direta em forma de mandamento, mas nós podemos sim tirar dela princípios. Então, muitas vezes, para o cristão, ele não precisa ficar preocupado se a Bíblia não vai ter as respostas para a sua vida, porque Deus, em sua sabedoria, nos deu todas elas. Nos deu todas elas que nós precisamos. Existem coisas que a Bíblia não é tão... ela não abre tanto o leque para nos explicar, mas ela é suficiente. Então, é isso que nós temos que ter esse cuidado. Por que a gente fala que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de conduta? Porque é o que nós precisamos para nos guiar, seja na família, seja no trabalho. Então, a gente falou agora um pouquinho, o mundo, ele tem várias direções: cultura, tradição, pensamentos. Eu falava há pouco com o Guilherme, a própria área da psicologia, ela vai trabalhar em quê? Com pensamentos meramente humanos. Ela não leva a Deus em consideração, e muito menos a Bíblia. Só que para nós, como cristãos, como crentes, nós temos uma garantia segura, e ela está escrita, e ela é confiável, porque nossos sentimentos não são confiáveis. Num dia que nós estamos um pouquinho mais tristes,
a nossa maneira de agir vai ser uma. No dia que nós estamos mais alegres, eufóricos, vai ser outra. Então a Bíblia, ela não tem esse problema. A Bíblia, ela não foi escrita com o intuito de agradar os homens, mas sim de ensiná-los. E é exatamente isso que eu gostaria de olhar desses versos do 10 ao 16 com vocês. Uma igreja doente, ela tem pastores que não seguem a Bíblia. E agora eu vou tentar expor aqui para vocês, junto com o texto, as características de não seguir o ensino bíblico. E em primeiro lugar, nós vamos ver no verso 10, as características começam por insubordinação. O que quer dizer isso? Insubordinação, para tratar de uma maneira bem fácil e direto, é uma pessoa que não aceita estar debaixo de autoridade. Então, é interessante isso, porque os crentes hoje, no Brasil e de modo geral no mundo, se você perguntar, a Bíblia é autoridade na sua vida? Eles vão dizer, sim, ela é, mas o ponto é, eles não são subordinados a ela, porque quando a Bíblia diz a respeito de mentira, muitos crentes ainda continuam mentindo. Quando a Bíblia diz a respeito de você guiar sua vida por ela, muitos crentes continuam vivendo uma vida na igreja e fora da igreja de outra. Isso é insubordinação, e é isso que Paulo vai falar exatamente com esses falsos mestres, não diretamente com eles, mas com Tito, com o intuito de Tito corrigi-los. Verso 10, porque existem muitos insubordinados, são pausadores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Qual a ideia aqui que Paulo está dizendo para Tito? Essa palavra difícil, pausadores frívolos, em outras traduções ele vai dizer simplesmente faladores. A ideia aqui que Paulo tem é que essas pessoas eram papudas, como se hoje nós falássemos, né? Esses são bom de papo. A ideia deles era simplesmente falar o que eles tinham vontade. Eles não eram direcionados pela Bíblia. Eles não tinham preocupação de que o que eles estavam ensinando viesse da Bíblia. E é curioso, irmãos, porque toda essa instrução que nós vamos ver aqui dos falsos pastores, dos falsos mestres, ela se encontra entre o finalzinho de Paulo no verso 9, dizendo como tem que ser um pastor, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar, ou seja, o pastor tem que saber da Bíblia, manejar a Bíblia, para que quando ele escutar pessoas falando mentira, ele possa estar pronto para dizer, a Bíblia não ensina isso. Então Paulo continua dizendo o que eles são insubordinados. Eles são pessoas que, mesmo quando você apresenta a verdade da Bíblia, são pessoas que não se submetem a ela. Então, eles eram desobedientes, não se submetiam ao ensino, e eles gostavam de pensar e falar, sem preocupação nenhuma. É um fato curioso aqui que Paulo destaca quando ele fala especialmente os da circuncisão no verso 10. Paulo quer dizer o seguinte: era muito comum na época, a ilha de Creta tinha muitos moradores que eram judeus, e como vocês sabem, os judeus, eles praticavam um ato chamado circuncisão, que era feito ao 8º dia com os filhos, né? Então eles faziam um ato religioso externo, e Paulo está dizendo assim, tenha cuidado com esses faladores, esses papudos, que eles não escutam a Bíblia e são insubordinados, especialmente aqueles que são da circuncisão, ou seja, aqueles que dizem, não, mas nós somos do povo de Deus, porque nós somos judeus. Eles na verdade gostavam de dizer com grande pompa que eles eram de descendência de judeus, quanto no entanto, internamente, não tinha submissão nenhuma. Jesus foi muito enfático quando ele condenou os fariseus com isso. João Batista disse, não fiquem se gabando por causa da sua descendência, porque até das pedras Deus pode trazer descendentes. Não é porque você é judeu não que você está salvo, é por causa da fé em Jesus. Então, vocês pensam que todo tipo de história que podia existir, eles estavam usando. E qual é a semelhança dos nossos dias? A gente até pode não ter muitos judeus aqui no Brasil, pelo menos pregando nas igrejas, mas a gente vê muitas coisas interessantes, tristes e parecidas.
pastores que inventam histórias na hora do culto, pastores que vêm como comediantes. Eles trazem as pessoas aqui, muitas vezes nem tem a Bíblia aberta, e começam a contar piada, e o povo se diverte, e aí termina o culto e o povo diz: nossa, aquela pregação foi uma bênção. Por quê? O que você aprendeu? Não, eu só ouvi um monte de piada. É contra esse tipo de engano que Paulo está dizendo para Tito. Tito também ia sofrer nos nossos dias, porque ele ia ter que montar igrejas que fossem subordinadas a quem? A Bíblia, não subordinadas à plateia. Outra coisa que a gente vê muito nos nossos dias são os pastores adivinhos, né? Então a pessoa vem para o culto, ela vem para receber uma revelação. Só que Paulo está dizendo aqui que o pastor tem que manejar bem a Bíblia. Então a Bíblia é a revelação que o pastor precisa ensinar. Então já está revelado. Só que infelizmente nos nossos dias nós vemos muito misturado, quase que uma questão de adivinhação nos cultos, onde as pessoas vêm, escutam uma palavra e esperam um momento em que depois elas podem chegar na frente fazendo aquelas grandes filas de oração para o pastor dizer alguma coisa para ela. Só que o interessante, pessoal, é que no Antigo Testamento, todo aquele que se dizia profeta do Senhor, profetizava e não se cumpria, sabe o que acontecia com eles? Morte. Se fosse assim nos nossos dias, eu acho que ia acabar bastante gente nas igrejas, né? Só que não é esse o ponto. O ponto é que a gente deve vir para a igreja para aprender da Bíblia. E por que eu estou falando isso? Para que a gente possa reconhecer as características de um falso pastor. Ou então, existem aqueles que agora, no Brasil, é uma moda não tão recente, que se intitulam apóstolos, né? Eles se dizem apóstolos de Jesus. Para que isso? Para que eles tenham um nível de autoridade maior. Por quê? Porque você imagina que um simples crente como você, sentado aí, que autoridade vai ter para dizer assim: olha, o que você está ensinando não está na Bíblia. Aí ele vai olhar para você e vai dizer assim: mas eu sou um apóstolo, você não é ninguém. É esse tipo de falso ensino que tinham naquele tempo e que existe hoje. Não tem novidade. Como J.C. Riley, um pastor congregacional da Inglaterra, que já morreu faz um bom tempo, mas ele disse, mais ou menos uns 150 anos atrás, ele disse que o diabo, ele continua o mesmo, ele só veste roupas novas. Os enganos que existiam há 2000 anos atrás continuam iguais, eles só vêm um pouquinho mais bonitos para as pessoas cair. Então esse é o primeiro engano, o primeiro motivo dos insubordinados: inventar histórias. Todo pastor que vier para inventar histórias, que não seja explicar para vocês que Jesus Cristo é Deus e que Ele veio à terra morrer pelos pecadores, e que se você não se reconhece como um pecador, não foi por você que Jesus veio, porque Ele veio por doentes, pecadores, Ele não veio por sãos. Essa é a verdade da Bíblia, só que ela é tão simples que a gente consegue falar em 2 minutos, que aqueles que querem contar grandes histórias não se contentam com isso. Só que para Paulo, ele deixa bem claro para Tito que o que precisa ser ensinado é isso: Jesus Cristo ressuscitado pelos pecados, morto, crucificado e ressuscitado. Isso é o Evangelho, isso é o Evangelho. Esse é o primeiro ponto dos insubordinados: inventar historinha, inventar história para atrair multidões. O segundo ponto que a gente vê nesse primeiro começo é que eles também ensinavam por interesse. Leiam comigo o verso 11: é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre deles um profeta seu que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. A ideia aqui que Paulo vai falar para Tito é que esses falsos mestres, eles estavam fazendo isso simplesmente por ganância, por interesse próprio. Então eles estavam pervertendo as casas inteiras. A ideia aqui, quando ele fala assim, porque andam pervertendo casas inteiras, Paulo, ele trata muito com construção.
pela Bíblia. Ele vai usar em Efésios que nós somos como um edifício, onde Jesus é a base e os crentes são tijolos crescendo. Agora ele vai falar sobre casas inteiras. Aqui a ideia é a seguinte: o ensino que Tito tinha é a estrutura e a base, Jesus Cristo. E aí esses falsos profetas estavam fazendo o quê? Quebrando, arrancando o alicerce, destruindo casas inteiras. As famílias inteiras estavam sendo enganadas por causa principalmente da ganância deles. Eles estavam fazendo isso simplesmente para quê? Para poder ter lucro com isso. Então é interessante que Paulo fala a Tito que eles precisam ser silenciados, né? Hoje em dia uma coisa comum nas igrejas é dizer assim: não, nós devemos amar as pessoas, elas não devem ser corrigidas. O pastor Fernando pregou sobre isso em Tiago, né? Que ele fala não julgueis, que ele pregou sobre não julgar para não ser julgado, né? E como é tão distorcido esse entendimento? Por quê? Porque essas pessoas que contam mentiras, elas precisam sim ser silenciadas. Por quê? Porque eles estavam fazendo isso só por interesse próprio. Então, as palavras que a gente usa aqui e vê, que foi Paulo falando a Tito, que eles andam pervertendo casas inteiras por torpe ganância. Torpe, hoje a gente vê mais comumente usado quando existem aqueles crimes que são crimes extremamente hediondos, crimes que são cometidos pelos motivos mais nojentos. A tradução literal da palavra torpe é nojento. Então você imagina, Paulo está dizendo aqui, esse pessoal está fazendo isso por motivos nojentos, por motivos mesmo desprezíveis. Então é como se Paulo falasse assim: você construiu, Tito, nós construímos uma construção bem feitinha, elaborada, e agora eles estão destruindo tudo. Por quê? Por interesses próprios, torpe ganância. E Paulo, como ele é um homem que sabe muito bem usar a estrutura do tempo dele, ele vai usar um profeta que os cretenses achavam que era um profeta, que ele diz no verso 12, foi mesmo dentre eles quem? Os cretenses, um profeta seu que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, tal testemunho é exato. É claro que Paulo não está falando aqui que esse homem era um profeta dos profetas de Deus. A ideia no povo grego é que existiam aqueles que eram os únicos destinados a interpretar os oráculos dos deuses. Vocês devem ter visto, quem viu o filme 300, que tem um certo momento que o cidadão, o principal, agora me fugiu o nome dele, ele sobe a uma montanha para ver se ele deveria ir para a guerra. Aí, qual é a ideia disso? A ideia disso é justamente ele foi consultar um oráculo. E Paulo faz uso de um cara aqui, que provavelmente era um profeta chamado Epimênides, que era um profeta segundo os cretenses, não segundo Paulo. Paulo está dizendo isso justamente para dizer assim: se precisar, use esse mesmo homem que eles tanto respeitam. Já que eles são insubordinados para com a Bíblia, você fale desse profeta que eles já conhecem. Use ele e diga: esse testemunho que esse profeta de vocês falou é verdadeiro. Vocês são realmente preguiçosos, vocês são realmente... Olha os adjetivos que Paulo usa para descrever: sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Qual a ideia de um ventre preguiçoso? É aquele que só pensa no seu próprio umbigo, é aquele que só trabalha para si mesmo. Então, Paulo confirma o que esse homem disse: é verdadeiro isso, é verdadeiro a respeito desse povo, Tito. Esse povo está fazendo tudo isso por interesse próprio, ou seja, eles não estão preocupados com as pessoas sendo salvas, eles não estão preocupados em dizer para uma pessoa que ela é uma pecadora, e que por causa do pecado dela, ela é inimiga de Deus, porque isso faz o quê? Aproxima ou afasta a pessoa deles? Afasta, porque ninguém quer escutar que é inimigo de Deus. Vocês acham bonita essa expressão? Não, só que essa é a verdade da Bíblia, essa é a verdade da Bíblia. Sem Jesus, as pessoas são inimigas de Deus. É duro, é pesado, mas foi por causa disso que Jesus morreu na cruz. Então, todas as vezes, irmãos, que a Bíblia não é utilizada como um crivo ou como um filtro,
para o ensinamento, nós corremos o sério risco de sermos ensinados errado. Eu penso que 2 motivos aqui poderiam ser muito bem colocados. O primeiro, por causa das nossas próprias motivações do nosso coração pecaminoso. A gente, muitas vezes, vai de encontro ao que a gente quer. A gente não vai de encontro a uma coisa que vai nos confrontar, porque isso é doloroso. Quem gosta de dor? Esse é o primeiro motivo. Então, muito provavelmente, esses falsos mestres estavam atraindo todas as pessoas, porque as pessoas também estavam procurando o que eles mesmos queriam. Ou seja, eles estavam falando de coisas fáceis de digerir. Eles não estavam falando, vocês têm que se arrepender. Vocês, se não tiver Cristo, vocês são inimigos de Deus. Não, eles estavam colocando um açúcar na água e dando para eles beber. E eles estavam correndo atrás disso. E segundo lugar, por causa da ganância daqueles que querem se utilizar da fé para ficarem ricos. Que coisa triste isso, coisa muito triste, porque o nome dos crentes no Brasil, eu falo no Brasil porque é onde a gente vê, né? Tem sido extremamente desmoralizados por causa desse tipo de ensino. As pessoas muitas vezes, elas só sabem pensar no crente 10%, né? Elas vão dizer só sobre dízimo. Tu dá dinheiro lá também naquela igreja? Porque é isso que eles veem, é isso que essas igrejas da televisão mostram, que eles não estão preocupados com a vida das pessoas espiritual, eles estão preocupados, como esses falsos mestres, em ganância. Então as pessoas e essas igrejas que ensinam por ganância estão vazias ou estão cheias? Cheias, lotadas. Tem que construir cada vez maiores. Por quê? Porque as pessoas estão indo lá tomar um remédio que elas procuram. Então, é um alerta muito importante. Talvez aquilo que eu esteja falando, você pense assim, mas então, Adriano, a culpa são desses falsos mestres que estão levando as pessoas ao erro. Só que o ponto é o seguinte: se você for convidado, eu lhe convidar para comer um churrasco lá em casa, e chegando lá, você vê que a carne não está com uma cara boa, e mesmo assim, você por causa da sua ganância, seu desejo de encher a barriga, come, você pode colocar culpa na pessoa porque você teve dor de barriga no outro dia? Não pode, porque você comeu de livre, espontânea vontade. Esse é o ponto. Todas as vezes que os crentes vêm para a igreja, seja a igreja que for, ou seja o lugar que for, e não usarem a Bíblia como seu crivo, como seu filtro, eles vão ser enganados. É por isso que nós tanto falamos, abram suas Bíblias e deixem abertas porque nós vamos para o texto. Nós queremos que vocês leiam a Bíblia, para que vocês vejam se o que vocês estão aprendendo tem na Bíblia ou não tem na Bíblia. Esse é o ponto, porque, queridos, a salvação de cada um, ela é individual. Você não pode salvar o seu marido, nem o seu filho. Você não pode salvar o seu amigo ou o seu pai. Cada um deve prestar contas de si mesmo. Então, se você for igual a esses que seguem falsos mestres, você vai responder por si próprio. É verdade sim que a Bíblia coloca um jugo, um peso muito maior para esses falsos líderes. É verdade, mas isso não quer dizer que você também não seja condenado por causa disso. Nós somos salvos somente pela graça. O que é a graça? É quando Deus dá um favor para nós que nós não merecemos, de salvar-nos. Isso é graça. Como? Através da fé. A fé, nós também aprendemos na última pregação, é quando você deposita sua confiança em Cristo. Isso é a fé. E o ponto é que a fé não é sua também, ela é dada por Deus. Então você não tem do que se orgulhar. E por fim, nós sabemos que é somente em Cristo, porque como nós cantamos aqui antes, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem crer nele e o aceitar, terá a vida eterna. Um dos slogans da Reforma Protestante, tão querida para nós que nos declaramos protestantes, mas que muitas vezes somos insubordinados com a Bíblia, era solo Christus, ou seja, só Cristo, sola fide, só pela fé, sola gratia, só a graça.
Nós precisamos aprender sobre aquilo que foi tão precioso para aqueles que fizeram chegar a Bíblia nas nossas mãos. Gente, a Bíblia não chegou fácil. A Bíblia chegou escrita com sangue, porque muitas pessoas tiveram que morrer para que hoje nós tivéssemos essa Bíblia tão bonitinha, organizada, Bíblia de estudo, Bíblia da mulher, Bíblia de oração, Bíblia... Não, dessa não dá para falar. Agora o ponto é o seguinte: nós não valorizamos isso. Em certa medida nós somos insubordinados, porque nós somos livres para lê-la, e ela muitas vezes é apenas um acessório decorativo na nossa casa, né? O pessoal católico mais fervoroso deixa aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91, né? Só que o ponto não é isso, porque um livro ficar aberto sem ser instruído, ele é passível de qualquer engano. É isso que Paulo está falando. Então, queridos, uma igreja doente tem pastores que não seguem a Bíblia. E as características de não seguir o ensino bíblico, em primeiro lugar, é a insubordinação. E agora o segundo lugar a gente vai ver, é que aqueles que não seguem a Bíblia têm uma fé falsa. Olha só, verso 14 em diante: e não se ocupem com fábulas judaicas, verso 13, tal testemunho é exato, falando a respeito do que os cretenses eram. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Se Paulo está falando a Tito que eles têm que ser sadios na fé, é porque a fé deles é doente. Então ele continua: e eles não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, falam que conhecem Ele, entretanto o negam por suas obras, e por isso são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Paulo, quando ele fala a Tito, ele vai dizer que esses que têm uma fé falsa são aqueles que vivem para si, que confiam em si mesmo, que não depositam a fé em outro, ou seja, no Senhor Jesus. Eles seguem os seus próprios caminhos. A tarefa de Tito aqui não era uma tarefa fácil, como não é uma tarefa fácil a do pastor Fernando hoje, liderando a igreja. Por quê? Porque tem que ser duro com respeito à verdadeira fé. Paulo está dizendo para Tito: repreende-os severamente. Não é assim, dá um tapinha e fala, olha, não, é para ser confrontado duramente. Então, a mentira gananciosa que Tito tinha que confrontá-los, porque era uma mentira que tinha propósito só de ter lucro, era para quê? Para que eles aprendessem, para que eles fossem corrigidos, para que eles viessem para a sã doutrina. Então nós não podemos, irmãos, distorcer a ideia do amor bíblico em detrimento de correção. Quem ama, corrige. Quem não corrige, bajula. Então não adianta a gente pensar, todos aqui, muitos aqui têm filhos pequenos, não pense que amar seu filho não é corrigi-lo. Esses dias a irmã Deise colocou uma frase do Paul Washer, né, dizendo mais ou menos assim, em resumo: não pense que um bom pai é aquele que dá tudo que o filho quer, mas sim, um bom pai é aquele que dá o que o filho precisa, que é ensino. Esse é o ponto. Só que eu sei que nós somos levados muitas vezes a querer fazer a vontade deles, como também esses homens. Só que o problema é que isso é se desviar da verdade, isso é fazer o que não é a Bíblia mandando. E agora ele vai dizer, como Paulo gosta muito de fazer, ele fala uma sentença e depois ele dá mais ênfase para a sentença, e ele vai dizer o erro que eles estão fazendo. Fábulas judaicas, não se ocupem com fábulas judaicas, ou seja, a mesma ideia lá do verso 10. Os judeus, eles gostavam de dizer, nós somos judeus, então por sermos judeus nós somos salvos, porque Deus afinal é o Deus dos judeus. Só que o Senhor Jesus e o profeta Isaías disseram: Senhor, Senhor, nem todo aquele que diz Senhor entrará no reino. E Isaías disse que esse tipo de gente é aquele que fala, que confessa o Senhor com a boca, mas o coração está longe dele.
Esse é o problema. Então, essa aparência de religiosidade não adianta de nada, porque o que Deus está preocupado é com o completo, é com o que vem de dentro, e aquilo que vem de dentro transforma a parte exterior. Então é muito fácil nós sermos pessoas moralmente certas, fingirmos para os outros, na frente dos outros nós não mentimos, na frente dos outros nós não temos nenhum tipo de comentário, mas aí quando você fecha a porta do seu quarto, sai de baixo, né? Mais ou menos como o irmão Marco gosta de dizer sempre: se colocasse um fiozinho na cabeça de você e todos os pensamentos fossem transmitidos ao vivo, sai de baixo. Então, aí Paulo, agora ele vai classificar isso. Ele vai dizer assim: para os puros, tudo é puro. Para os impuros, nada é puro. A ideia é, para os puros, é aquele tipo de pessoas que vivem em submissão à palavra de Deus e a Deus. Esses, na linguagem bíblica, são considerados puros. Não são porque não têm pecado, mas são porque se submetem a Deus. Sua vida é submetida a Deus. Eles não vestem uma capa por fora e por dentro são de outra maneira. E aí ele vai dizer justamente isso, porque aqueles que são assim, são puros, porque Cristo fez a obra da cruz, como hoje de manhã nós vimos, dando a sua vida no lugar deles. Isso os torna puros. Então, se isso os torna puros, agora eles não vivem mais para si mesmos, eles vivem para Cristo. E aí ele continua dizendo: para os impuros e descrentes, nada é puro. É meio chocante, porque aí a gente pensa assim: mas nem atitudes boas não são puras. A pessoa faz coisas como construir um grande hospital, e isso não é legal? Paulo e a Bíblia é muito enfático nisso, e eles dizem que tudo que não provém de fé, ou seja, tudo aquilo que você não faz pensando em Deus e glorificá-lo, é pecado. Isso é chocante, porque a gente costuma a elogiar grandes homens que tiveram grandes boas ideias, como o inventor da Apple, né? que eu particularmente gosto muito dos aparelhinhos dele, mas o ponto não é que as coisas que ele fez são ruins, mas que elas não trazem glória a Deus. E sendo assim, para Deus elas valem alguma coisa? Não, elas podem até valer para nós, e nós usufruímos disso. Isso chama-se graça comum. Deus dá graça para esses homens inventarem essas coisas, mas o ponto é: para os impuros nada é puro, porque eles continuam sendo o quê? Inimigos de Deus. Então, agora Paulo finaliza para explicar, para que Tito tenha bem claro como ele vai fazer. Ele vai dizer assim: todas as coisas são, verso 15, todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. A ideia aqui de Paulo é muito simples. Ele está querendo dizer assim: essas pessoas não conseguem entender espiritualmente que elas dependem de um Salvador. Elas não conseguem, porque a mente deles não se submete a Deus. E se a mente deles não se submete a Deus, a consciência deles está tranquila. A consciência deles não é capaz de discernir entre o bem e o mal para Deus. Ela não é capaz de discernir a capacidade de odiar as coisas que Deus odeia. Veja bem, eu não estou falando que um descrente não é capaz de saber que roubar é errado, mas ele é incapaz de agradar a Deus, porque ele não tem uma consciência que se preocupa com Deus, ele se preocupa com ele mesmo. Sendo assim, tudo que ele faz é para si mesmo. Então, ele só consegue pensar em si próprio, e tudo que tem nele está corrompido. Assim como você olha o ferro e a ferrugem está ali corrompendo o ferro, assim é o coração de uma pessoa que não tem a Cristo. Ela pode ser moralmente certa, ela pode ter qualidades honráveis, como por exemplo, ser honesta no seu trabalho. Você pode ter chefes honestos, colegas honestos, mas o ponto é, a consciência deles não faz isso por causa de Deus. A consciência deles faz isso por causa deles mesmos. Consegue notar essa diferença? E isso para Deus tem um peso muito grande. E esses falsos profetas, esses falsos mestres, eles não conseguiam fazer nada de bom,
porque o que eles estavam pensando era em enriquecer e serem famosos, pensando em si mesmos. Na Bíblia existe uma diferença muito clara, por toda a Bíblia. Ela vai falar tolos e sábios, ela vai dizer piedosos e impiedosos, ela vai dizer justos e injustos, ou ela vai dizer, como Paulo aqui em Tito, puros e impuros. Tudo isso dá para fazer um sinônimo daqueles que reconhecem a Cristo, são sábios, são puros, são, aqui nessa linguagem que Paulo vai falar de puros e impuros, são justos, e aqueles que não reconhecem a Cristo são impuros, são tolos. Essa é a ideia que a Bíblia traz, ela faz uma distinção. Então, nós vemos bem claramente que assim como na carta que Paulo está usando para Tito repreender esses falsos mestres, nos nossos dias, todas as pessoas podem tirar proveito quando querem umas das outras, e elas usam de muitas artimanhas. Elas podem usar de sua autoridade. Se eu for chefe de alguém, eu posso usar da minha autoridade como chefe para fazer com que ele me entenda. Se eu for uma pessoa famosa, eu posso usar da minha influência. Se eu for uma pessoa bem popular, eu vou poder usar da minha popularidade. Você quer andar comigo? Então faça como eu estou te falando. E aí ainda existem aquelas que infelizmente fazem uso simplesmente da sua beleza, que são o quê? Principalmente isso acontece com as mulheres. É triste de ver isso, né? Hoje falávamos eu e a Cris, ela me contou que está saindo uma lei no Brasil, se é que já não saiu, que a mãe não pode mais amamentar o filho em público, porque vai ter cadeia, cana. Agora, sair pelado no carnaval, sem problema. Por quê? Porque tanto a consciência quanto a mente deles estão corrompidas. Mas o resultado disso, irmãos, é um só. Todos eles seguem os seus próprios caminhos. E aí, como nós cantamos aqui, a Bíblia nos diz que existem caminhos. E os homens pensam que existem caminhos bons, mas que na verdade são maus. Que ao invés de nos levarem para perto de Deus, nos levam cada vez mais longe deles. Não existem muitos caminhos para a vida. Não existe a vida eterna. Somente Jesus é o caminho. Somente Ele é a porta pela qual você precisa entrar. Somente Ele é o pastor que você precisa seguir. Somente Ele é o salvador da sua alma. Somente Ele merece ser chamado de Senhor. É somente Jesus. Não siga os seus próprios caminhos. Não siga. Siga Cristo. Talvez você não se considere perdido. Talvez você não seja talvez você seja como esses judeus que seguem seus próprios caminhos, mas que não enxergam que estão perdidos. Talvez para você não seguir a Cristo não quer dizer perdição, mas saiba de uma coisa: sem Cristo você é inimigo de Deus. E essa é uma palavra muito pesada. A gente não gosta de ter inimizade com ninguém, e sem Cristo nós somos inimigos de Deus. Grave isso. Não é que Deus é aquele bom velhinho como todos gostam de falar. Não, essa não é a descrição da Bíblia. A Bíblia descreve Deus sim como um pai amoroso, mas também como um justo juiz. Então as coisas não são separadas na Bíblia. Deus não é por vezes bondoso, por vezes justo. Deus é bondosamente justo. Então, a segunda característica de ter uma falsa fé é que negam a Deus por suas atitudes. Verso 16: no tocante a Deus, ou seja, a respeito de Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras, e por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Eu fico imaginando essas pessoas daquele tempo. Para Paulo falar isso, Paulo tinha conhecimento de causa. Ele não estava falando, olha Tito, eu acho que são assim. Não, Paulo tinha estado lá, Paulo tinha ajudado Tito em uma boa parte da tarefa, e agora ele deixou Tito para constituir as igrejas. O ponto é, eles deviam dizer assim: nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Quem vai dizer que não é de Deus? Quando você perguntar a uma pessoa, ninguém. Só que o ponto é que as atitudes claramente falam o contrário.
o Senhor Jesus disse muito claramente: não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem uma árvore ruim dar bons frutos. Vocês não vão ver uma laranjeira dando maçã, não tem como. Então, sempre que nós estivermos ligados com a verdadeira videira, que é o Senhor Jesus, quando nós somos os galhos ligados àquela raiz, aí sim nós podemos dizer que conhecemos a Deus. E isso vai estar acompanhado de atitudes. Sem as atitudes, nada valem, porque na verdade as atitudes, elas vão falar daquilo que você confessa. É o que Paulo está criticando aqui. Eles dizem que conhecem a Deus, no entanto, por causa das suas atitudes, eles negam, e é por isso que eles são desobedientes, abomináveis, ou seja, desprezíveis e reprovados. Essas são as evidências claras, irmãos, de que essas pessoas que só se preocupam consigo próprias, elas não podem agradar a Deus, e eles são desqualificados. Aqui Paulo, quando ele faz o uso de desqualificados, eles tinham muito a ideia de um ourives, quando ele coloca o metal para ser provado. Então, quando ele coloca o metal para ser provado, o fogo, ele vai provar e vai retirar a impureza, e ela pode ser aprovada como um bom metal, uma prata verdadeira, ou reprovada. E a ideia aqui é que eles são reprovados, eles não passam no teste. Aqui nos nossos dias nós diríamos: eles não têm o selo do Inmetro, eles não têm esse selo de garantia, qualidade fiel de cristão. Paulo, ele diz o seguinte: Tito, ensina os pastores que eles têm que estar firmes na palavra, eles têm que manejar bem esse livro. Naquela época, pergaminhos, eles têm que manejar bem, eles não passam esses aí de papudo, eles estão enrolando o povo, eles estão querendo corromper o povo para ficar rico, ganância. Corrija com severidade isso, corrija com severidade. Tudo que eles fizerem que não levarem Deus em consideração, corrige. Então, tudo isso que eles estão fazendo, não levando Deus em consideração, demonstra que eles não são realmente de Deus, como eles gostam de dizer. Irmãos, nas nossas vidas, sempre que nós formos alcançados pelo Evangelho, que o Evangelho é uma mensagem que diz assim: Jesus Cristo veio à terra salvar pecadores. Você é um pecador? Você se arrependeu do seu estado pecaminoso? Cristo lhe salva. Disposto, você não precisa fazer nada, não é força, é simplesmente fé, e a fé é a confiança. Eu deposito minha confiança. Se você fez isso, o Espírito Santo habita em você, e se ele habita em você, você não é mais antiga criatura, você é uma nova criatura. Você nasceu agora novamente, como o João vai nos ensinar, de uma semente incorruptível. O que é incorruptível? Porque ela vem de Cristo, ela não pode ser corrompida, e isso vai fazer com que as pessoas vejam suas atitudes, que elas vejam que a sua fé não é falsa. O pastor Fernando tem explicado aqui para nós em Tiago trata tanto disso. O ponto é que nós temos que entender que Deus, Ele é mais glorificado em nós quando nós entendemos que as nossas atitudes o glorificam. Quando nós entendemos que nós vamos trabalhar para a glória de Deus, Deus é mais glorificado em nós quando nós simplesmente viemos aqui na igreja. Quando nós vamos jantar e nós reconhecemos que aquele bom alimento vem da mão de Deus para nós, Deus é mais glorificado em nós, porque nós estamos satisfeitos com isso que vem dele. É isso que John Piper tanto gosta de dizer, que Deus é mais glorificado em nós quando nós somos satisfeitos nele. Talvez isso soe vago porque a gente não pensa como é ser satisfeito em Deus. É saber que a roupa que você tem é Deus que está te dando, e por isso ela tem valor. É saber que o emprego que você está sendo sustentado foi Deus que lhe deu de uma maneira indireta através de outras pessoas, e você trabalha lá por causa disso, e você faz o seu melhor por causa disso. É saber que tudo aquilo que você fizer vai render glórias a Deus. As nossas atitudes demonstram a quem nós estamos servindo, se é a nós mesmos ou se é a Deus. Então, uma boa pergunta, uma prática que eu tenho tentado me fazer seguidamente para
sempre está vigiando isso que eu vou fazer agora glorifica a Deus? E quantas vezes a gente é reprovado? Graças a Deus que Ele não nos trata como nós merecemos. O ponto a nossa vida, a vida do crente, é uma Bíblia aberta para o descrente. Muitas vezes aquele seu vizinho que nunca vai ler a Bíblia, pode ler a Bíblia através da sua vida. Então, imagine no caso dos líderes e pastores. Queridos, uma igreja, ao contrário de uma igreja saudável, uma igreja doente, ela tem pastores que não seguem a Bíblia. E as características que eles são insubordinados à Bíblia, eles inventam histórias, eles ensinam por ganância, eles têm, em segundo lugar, uma fé falsa, eles seguem seus próprios caminhos, e eles negam a Deus por suas atitudes. Muito embora, para finalizar, isso sirva para a gente aqui aprender a reconhecer falsos pastores, ou mestres, ou líderes, ou chame como for, esses ensinamentos que vêm da santa palavra de Deus, para nós reconhecermos se eles são inventadores de história, se eles estão pensando em ganância, se eles estão seguindo seus próprios caminhos. Isso é tudo característica de um falso pastor ou líder. Só que nós devemos nos perguntar: nós realmente reconhecemos a autoridade da Bíblia? A ponto da Bíblia dizer que seu casamento deve ser de um jeito, e você não está fazendo desse jeito, você dizer assim: é difícil, mas Senhor me ajuda, assim como aquele homem que pediu: eu creio, mas me aumenta a fé, me ajuda, porque eu preciso da tua ajuda. Será que nós somos assim? Ou será que, como nós somos confrontados com a Bíblia, nós somos como esses falsos mestres, que fingem que não estão escutando para poder continuar fazendo o que querem? Esse é um raciocínio muito bom. Em que aspectos? Nos mais diversos. No seu trabalho, no seu namoro, no seu casamento, no seu estudo na escola. Esse é o ponto. Nós reconhecemos a autoridade da Bíblia? Ou nós contamos historinhas para nós mesmos, pensando que o benefício que nós precisamos é só para esse tempo agora, 80, 90, 100 anos. Gente, isso não é tudo que há. Não gastem todas as suas forças juntando tesouros que a traça e a ferrugem vão corroer, mas sim pensemos em construir tesouros onde a traça e a ferrugem não corroem, que são tesouros do céu. E isso a gente só vai conseguir se nós reconhecermos a autoridade da Bíblia e nos submetermos a ela. Nós realmente entendemos o Evangelho, a mensagem? Será que nós somos realmente alcançados por essa mensagem que diz que nós somos pecadores e precisamos de um Salvador? Será que nós entendemos que nós precisamos de Jesus e isso nos traz uma vida nova? Ou nós estamos mais parecidos com aqueles que seguem seus próprios caminhos e que, mesmo confessando a Cristo, os negam por suas atitudes? Que sirva de reflexão para nós, irmãos, porque assim como nós devemos estar atentos para os pastores que nos ensinam, para os líderes que falam em nome de Deus, nós devemos pensar também nas nossas próprias vidas, porque a exemplo daquele churrasco, ninguém vai poder dizer: eu fui guiado por um cego, porque Jesus vai dizer: era um cego guiando o outro, e eu não vos conheço. Então, que Deus nos conceda esse arrependimento, e que nós possamos ser verdadeiras testemunhas dele em nossas vidas. Amém? Vamos orar, irmãos.